No domingo passado, vocês se lembram bem, nós celebramos a festa do batismo de Jesus. Encerrando assim o tempo do Natal e começando este novo tempo, o tempo da vida pública de Jesus. Jesus, durante 30 anos, vive no silêncio e agora ele se manifesta. Começa a pregar o evangelho do reino. Mas Jesus sabia muito bem que ele ia lançar a semente, mas que precisaria de alguém que cuidasse desta semente ao longo do tempo, depois da sua partida, até o final dos tempos. Por isso ele começa a chamar, a convocar os seus discípulos. Então a palavra de Deus hoje nos fala exatamente da vocação. Da vocação. A palavra vocação vem de um verbo latim, vocare, que é chamar. E a vocação é um chamado que parte de Deus. É Deus quem chama. Não é alguém que decide, eu vou ser profeta, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo. Não é igual alguns pastores por aí que aparecem, né? E de repente ele diz, não, eu vou ser pastor. E se auto-intitula pastor, alguns até bispo, não é? O bispo, não, eu vou ser bispo. E vira bispo. E tem gente que chama esse povo de bispo. Tem até apóstolo do chapéu, não é? Tem tudo isso aí, essas porcaria. Então veja bem que na verdade, a verdadeira vocação é uma ação de Deus. É Deus quem chama para uma missão. Não é a pessoa que se decide a ser isso, aquilo na igreja. Não, é Deus, parte de Deus. A primeira leitura de hoje, tirada do livro de Samuel, lá atrás, vamos colocar uns 1000 anos antes de Jesus, nos fala da vocação de Samuel. Samuel, que foi consagrado ao Senhor, estava ali, vamos dizer, morando na casa do sacerdote Eli. Junto do templo, não existia Jerusalém naquele tempo. A arca do Senhor estava num templozinho, numa tenda em Silo. Em Silo. E lá estava o sacerdote Eli. E na casa de Eli estava aquele jovem, Samuel. E numa noite, é interessante que o autor sagrado que construiu este texto, ele coloca esses detalhes, né? Foi de noite que Deus chamou Samuel, de noite, quer dizer, no silêncio. Deus não chama ninguém no barulho, na confusão, na farra. Deus sempre nos chama no silêncio. Ele está dormindo, portanto deve ser de noite. E o jovem Samuel ouve uma voz
que o chama pelo nome, Samuel, Samuel. Deus chama cada uma das pessoas pelo próprio nome. Pelo nome, porque o nome é a pessoa. Samuel, Samuel. E ele acorda e pensa que é o sacerdote Eli que o está chamando. Levanta, vai até Eli e diz: o senhor está me chamando? Eu estou aqui, o que foi? E Eli vai dizer: não, meu filho, eu não te chamei, volta a dormir. E assim, uma segunda vez, Deus chamou: Samuel, Samuel. Ele não entende, vai até Eli. Na terceira vez que ele foi, o sacerdote Eli percebeu que aquele chamado vinha de Deus. Por isso ele disse para o menino: olha, volte a deitar. Se por acaso você ouvir esse chamado, você deve responder: fala, Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Samuel ainda não havia compreendido a palavra de Deus. E agora, quando ele ouve aquela voz, ele diz isto: fala, Senhor, que teu servo escuta. Era a voz de Deus que o chamava para uma missão profética. E o texto termina dizendo que Samuel crescia na presença do Senhor e não deixava cair por terra nenhuma das palavras do Senhor. Estava totalmente aberto à palavra de Deus. Esta é a verdadeira vocação do profeta. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Precisou de alguém, da mediação de alguém, para que ele compreendesse a vocação, o chamado. Deus usa das pessoas. Deus usa das pessoas para o discernimento da vocação, do chamado. Por isso que um rapaz que pensa em ser padre, ele não chega lá no bispo e diz: eu estou querendo ser padre. Aí o bispo vai e coloca a mão na cabeça dele e pronto, vai ser padre, meu irmão. Não, nada disso. Há um período de discernimento. Há um período longo de amadurecimento, de estudo, para ver se realmente aquele chamado é de Deus. E nós sabemos, mesmo havendo todo este período, há tantos que enganam, não é? Tantos que enganam, né? Se tornam padre, depois vai virar político, vai virar outra coisa, vai por aí afora. Meus irmãos, vamos dar um salto agora, algumas centenas de anos. O Novo Testamento. João Batista, que tinha os seus discípulos, que veio anunciar a chegada do Messias, como nós já meditamos muito sobre isso. Assim que Jesus começa a sua vida pública, o Batista, com alguns dos seus discípulos, vê Jesus passando ali e aponta para Jesus. Olha a imagem de São João Batista que nós temos. Ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João Batista está dizendo: ele, o Messias, ele do qual eu falei e preparei
os vossos corações para a chegada dele. É Ele, não sou eu, mas é Ele. E a partir daquele momento, começa o seguimento de Jesus. 2 dos discípulos de João Batista, um era André, o outro nós não sabemos o nome, imediatamente deixa João Batista e começa a seguir Jesus. Seguir Jesus significa, não é, entrar na dinâmica do reino de Deus. Está seguindo Jesus. E Jesus, vendo aqueles dois atrás de si, vira para eles e pergunta: o que vocês estão procurando? Jesus suscita uma resposta deles. E eles respondem com outra pergunta: Mestre, onde moras? Mestre, onde moras? E Jesus disse: vinde ver. Olha que bonito. Eles não perguntam para Jesus: você é mesmo o Messias? Prova para nós que você é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Nada disto. Mestre, onde moras? Eles querem estar com Jesus. Quer ir na morada de Jesus? Onde moras? Vou só fazer um parêntese aqui, para vocês entenderem. Quando um rapaz encanta com a moça encanta com a moça encanta com o rapaz, eles começam a namorar. O que é namorar? É um ir na morada do outro. Namorar significa ir na casa do outro. Como é aquele período de conhecimento, o namoro. E nós podemos dizer que ali houve um namoro. Mestre, onde moras? Onde moras? Jesus disse: vinde ver. Eles foram, se enamoraram de Jesus e quiseram permanecer com Jesus. Diz o Evangelho que eles permaneceram com Jesus. O verbo permanecer no Evangelho de João significa estar com aquela pessoa. Não uma hora, um dia, estar sempre. São João usa muito o verbo permanecer. Eles permaneceram com Jesus. Quanto tempo durou aquele tempo? Não sabemos. Mas foi o suficiente para que eles amadurecessem na sua vocação e decidissem as suas vidas. Eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir este mestre. Eu quero ser discípulo deste mestre. E não ficou só nisto, não. Porque quem conhece Jesus não se contenta em ficar com Jesus. Ele, Jesus, sente necessidade de levar outras pessoas para Jesus. Sente necessidade de apresentar Jesus para outras pessoas. Assim como o rapaz e a moça que começam a namorar, sente o prazer de apresentar: olha, esta é minha namorada, este é meu namorado, apresenta para a família, apresenta para os amigos, não é assim? Tem prazer. Assim, quem permanece com Jesus tem necessidade de apresentar Jesus para outras pessoas e outras pessoas para Jesus. Foi o que fez André.
Está no Evangelho. O que ele fez agora? Vai ao encontro do seu irmão Simão e diz para ele: olha, Simão, nós encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré, é ele. E levou Simão até Jesus, conduziu Simão a Jesus. A palavra pedagogo significa aquele que leva, não é? Leva o outro. André, naquele momento, é um pedagogo que leva Simão até Jesus. E quando Jesus vê Simão, ele diz: você é Simão, filho de João, irmão de André, mas você será chamado Pedra, Pedro. E nós sabemos o resto da história. Meus irmãos, o que significa isto para nós? Que um dia nosso Senhor também me chamou você, cada um de nós, vocês que estão em casa, nos chamou para fazer parte do seu reino. Alguém nos pegou pelas mãos e nos levou a Jesus. Quem nos levou a Jesus para aquele primeiro encontro? Para mim, foram meus padrinhos de batismo. Naquele tempo, os pais não iam no batismo, né? Por isso que tinha a madrinha de represento. E tem gente que está com isso na cabeça até hoje. Né? Alguém me pergunta: tem madrinha de represente? Nem a palavra fala, né? Sabe? Represente. Representar quem? Antigamente o pai e a mãe não ia, então ia alguém para representar o pai e a mãe. Hoje não tem sentido isto. Eu encontrei aqui, já pensou? Tem 50 e tantos anos que acabou isto, e eu encontrei isto aqui em Rio Branco. Ah, padre, tem madrinha de represente? Eu pergunto: representar quem? A criança. Mas como que vai representar a criança? Ela está aqui. A gente representa quem está ausente. Como que vai representar alguém que está presente? Olha que falta de cabeça. Falta de usar a inteligência. Não é? Então, voltando. Eu e vocês, nós mais velhos, houve aquela madrinha de represento, que representou naquele momento nosso pai, a nossa mãe, levou a criança e entregou a criança para os padrinhos de batismo. Esses que são os verdadeiros padrinhos, padrinhos de batismo, os outros pais. E estes padrinhos, os nossos padrinhos, nos apresentaram na pia batismal. Nos apresentaram para a igreja. E ali nós tivemos o nosso primeiro encontro com Jesus, no sacramento do batismo. Nós tivemos o primeiro encontro com Jesus. Ali Jesus nos tomou pela mão e disse para cada um de nós: você é meu, você me pertence. E nos consagrou como discípulos dele, como cristãos. Infelizmente, quantas pessoas que esqueceram disto e viraram as costas para Jesus. Meus irmãos, hoje nós devemos ser estes pedagogos, estes que levam Jesus para o outro. Esta é a nossa missão, nós padres, a nossa missão primeiríssima. Qual que é a nossa missão? Levar as pessoas para Jesus e Jesus para as pessoas.
Esta é a nossa missão de padres, de pastores, de evangelizar, de colocar Jesus no coração das pessoas. Um padre que não evangeliza está no lugar errado. Está no lugar errado. Um padre que não tem tempo para o povo, para estar ao lado do povo, para caminhar com o povo, para visitar os doentes, para dar a unção, para estar presente no momento difícil da vida das pessoas. Um padre que não tem esta consciência não é padre, é tudo menos pai, menos pai. Meus irmãos, mas vocês, sobretudo vocês que são pais, vocês receberam esta missão para administrar a igreja doméstica. Aliás, no dia do casamento de vocês, foi feita a vocês uma pergunta, e vocês responderam sim. Qual foi a pergunta? Prometes receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Santa Igreja? Vocês disseram, prometo. E será que todos que prometeram, fizeram e estão fazendo isto? Educando seus filhos na lei de Cristo? Quantas pessoas que eu abençoei o casamento, que nunca mais eu vi na minha frente. Nunca mais eu vi na igreja. Nunca mais. De repente vieram pedir para o batismo dos filhos, foram batizados e sumiram. Quer dizer, não entenderam nada. Provavelmente sou eu. A culpa é minha, que eu não consegui, colocar a palavra de Deus no coração dessas pessoas. Provavelmente sou eu, que não consegui. Meus irmãos, pensemos nisto hoje. Jesus chama, e chama todos nós, chama todas as pessoas para o seu seguimento, isto é, para fazer parte do seu reino. Todos nós fomos chamados. Eu, como sacerdote ministerial, vocês, como sacerdócio, usando o sacerdócio comum de Cristo, receberam o sacerdócio comum de Cristo para conduzir as pessoas para Ele, para educar a sua família nos mandamentos, na palavra de Deus. Todos nós somos vocacionados. Então hoje nós queremos tomar consciência disso. E ninguém melhor para nos auxiliar do que Nossa Senhora, a mãe de Jesus, aquela que cuidou de Jesus, aquela que esteve presente junto de Jesus, aquela que é mãe, mas foi a primeira discípula de Jesus, e que caminhou com Jesus até a cruz, e depois caminhou e caminhou com a igreja nascente, e caminha com a igreja. Então nós pedimos a Nossa Senhora que nos auxilie. Estamos neste ano santo de São José. Papa Francisco proclamou este ano de São José. São José foi aquele que conduziu Jesus, que educou o Filho de Deus, que ensinou o Filho de Deus as coisas da fé, porque este papel cabia ao pai, colocar os mandamentos de Deus, a Bíblia, os ensinamentos bíblicos no coração dos filhos, cabia ao pai. E São José fez isso de uma maneira magistral,
com o menino Jesus. Então pedimos a São José que nos ajude, que ajude a todos nós a levar Jesus para os corações e os corações para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.